quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha uma semana de convertido, eu fui para um acampamento, era um retiro durante o carnaval. E fui muito impactado por um jovem que estava pregando a palavra de Deus naqueles dias. E com uma semana de convertido, eu fiz uma oração, ali mesmo, enquanto eu assistia a pregação da palavra. Eu disse a Deus que se Ele quisesse, eu gostaria muito que Ele me separasse para o ministério, que eu queria viver o restante da minha vida conhecendo e fazendo o nome do Senhor conhecido pela pregação da palavra. Então, esses momentos aqui, sempre que sou convidado para alguma conferência e nós viajamos, eu lembro de como Deus tem sido gracioso. Pela sua graça, Ele me salvou quando eu tinha entre 15 e 16 anos de idade. E pela sua graça, Ele me chamou para o ministério como pastor. E essa mesma graça de Deus que tem me sustentado esse ano, é o 12º ano no ministério como pastor. E outro privilégio é que a mesma igreja em que eu conheci o Evangelho é a igreja que hoje, e nesses 12 anos, Deus tem me dado a oportunidade de pastorear. E nesse tempo, outra alegria, vários jovens têm se levantado para o ministério. Vocês conhecem o pastor Carlos Júnior, alguns devem conhecer o pastor Eliakim, outros devem conhecer a irmã Gisele, irmã Lídia, irmã Lígia, e atualmente o nosso seminarista é o irmão Wilker, colega do nosso irmão Bruno, não é isso? Que Deus continue levantando outros jovens ou até homens e mulheres de mais idade para o ministério. Filipenses é uma carta de alegria. Ontem à noite observamos que devemos nos alegrar no Senhor. Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele fez o quê? A si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo para salvar pecadores como eu e você. Hoje de manhã nós aprendemos que a alegria no Senhor vence a ansiedade. E é preciso então, Filipenses 4 mostrou para nós a partir do verso 4, que é preciso oração, dedicação em oração e também dedicação em pensamentos nas coisas lá do alto. Hoje à noite, para encerrarmos nosso tempo com a amada igreja, Deus nos direcionou para o capítulo 4 de Filipenses e notarmos que a alegria do Senhor também está relacionada à obra missionária. Quando missões é algo de interesse de uma igreja, o que é que acontece? Essa igreja se alegra no Senhor. Hoje à noite vamos aprender de que maneira um compromisso com missões enche o povo de Deus de alegria no Senhor. O apóstolo Paulo, nessa carta cheia de menções à alegria, também tem a alegria no Senhor relacionada à obra missionária. Convido você a Filipenses 4, a leitura nos versos 10 ao 20. Filipenses 4, versos 10 ao 20. E se você puder ficar em pé enquanto leio. Versos 10 ao 20 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência.
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus glorioso, estamos reunidos exaltando o teu nome e neste momento especial da mensagem do Senhor, queremos também honrá-lo com nossa atenção, reverência e desejo de entender, para nos tornar praticantes e não somente ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Assim oro ao Senhor. Amém. Podem sentar. O final da carta está chegando. E Paulo menciona mais uma vez a alegria. Inclusive, no verso 10, a alegria do Senhor agora, ele fala que está transbordando. A ideia da palavra sobremaneira. Ele já tinha mencionado outras razões para estar alegre no Senhor. Dessa vez, Paulo encerra a carta mostrando que na sua lista de alegrias no Senhor tem um tema, o tema de missões. Através de missões, a igreja do Senhor, ela pode crescer, se encher de alegria no Senhor. Todos aqui devem saber que Paulo, além de apóstolo, foi um missionário, muito evangelista, muito frutífero, um implantador de igrejas. Eu soube que vocês estão estudando Atos dos Apóstolos por meio do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E aquele livro é tão marcante a atuação de Paulo, que nós aprendemos no seminário que um dos esboços básicos de Atos é Pedro, a primeira parte, e Paulo, a segunda parte. Ele foi um grande missionário, um grande instrumento nas mãos de Deus. Agora, a essa altura, após a terceira viagem missionária, preso em Roma, escreve a uma das igrejas que ele foi fundador, a igreja na Macedônia, na cidade de Filipos, os irmãos filipenses. O final da carta é uma dedicação a agradecer. Agradecer porque esses irmãos foram muito generosos na participação no ministério e sustento financeiro do missionário Paulo. Aqui ele expressa sua alegria no Senhor. Por quê? Porque a igreja dos filipenses era uma igreja com visão missionária. Vamos meditar hoje à noite nessa principal verdade, que é um compromisso com missões nos enche de alegria no Senhor. De que maneira, então, um compromisso com missões nos enche de alegria no Senhor? Nós temos aqui a resposta. Versos 10 ao 12, um compromisso com missões abençoa missionários. Versos 17 ao 19, um compromisso com missões abençoa a igreja missionária. E verso 20, um compromisso com missões exalta a glória do Deus de missões. Note comigo, primeira maneira, como compromisso
com missões nos enche de alegria no Senhor é que um compromisso com missões abençoa os missionários. Versos 10 ao 12, vamos reler. Versos 10 ao 12. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Olha a razão. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do missionário Paulo. Observe, quando os crentes cuidam de um missionário, como os filipenses cuidaram, o missionário se alegra em Cristo. A alegria de Paulo é que esses irmãos tiveram visão, e essa visão os levaram à ação, que foi se comprometer com o missionário no sustento dele. Quando os cristãos cuidam de um missionário, obviamente o missionário se alegra, tal qual Paulo se alegra aqui. Veja, no verso 10, Paulo chama o apoio dos irmãos de cuidado. Não é isso? No verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Uma igreja com visão missionária, ela tem cuidado com os obreiros, no sentido de auxiliá-los, cuidar deles. Missões se faz tanto com aqueles que vão, quanto aqueles que ficam e apoiam os que foram, cuidando dos que foram. A igreja dos Filipenses tinha então um cuidado com uma área, aqui demonstrada uma área específica da vida do missionário, que era o seu sustento. E isso obviamente redundava em alegria para o missionário Paulo. Paulo destaca que esse cuidado não era nem a primeira vez que eles expressavam. Veja no verso 10, uma vez mais. Quando você conta, é a terceira vez que eles mandam recursos financeiros para apoiar o missionário. Inclusive, essa carta, um dos propósitos é exatamente esse: gratidão. Os filipenses amavam tanto a Cristo e, consequentemente, o testemunho da glória do Senhor Jesus, que, sabendo da prisão de Paulo, enviaram um membro da igreja para visitar o missionário. Que experiência maravilhosa! Eu tenho começado a abrir mais os meus olhos para isso, e tenho visto algumas igrejas que já abriram os olhos para isso há mais tempo. Ela enviando membros da sua igreja para visitar o missionário no campo. O apoio presencial, e nesse caso não tinha conta bancária para transferir o valor, o próprio membro da igreja fez a viagem para entregar a oferta para o missionário. E o missionário quer que o membro que veio dar a oferta volte, mas não volte de mãos vazias. E ele volta com uma carta, a preciosa carta que temos hoje no Novo Testamento, a carta aos Filipenses. Epafrodito era o nome dele, o membro da igreja de Filipos escolhido para essa missão. Ele que entra na lista do capítulo 2 sobre exemplos de humildade. Paulo cita a si mesmo, sem nenhuma presunção, cita a Jesus em primeiro lugar, que assumiu a forma de servo, cita Timóteo e cita Epafrodito, que inclusive Paulo diz, arriscou a própria vida. Ele adoeceu, não se sabe ao certo se a doença foi adquirida durante a viagem ou quando já estava em Roma. O certo é que ele adoeceu. Isso também trouxe tristeza para os irmãos filipenses, mas Paulo diz que o Senhor curou Epafrodito, e agora Epafrodito estava voltando
para a igreja de Filipos e entregando a carta. Carta de agradecimento. Pelo quê? Pelo cuidado. Cuidado pela terceira vez que esses irmãos levantam ofertas e haviam enviado para o missionário. Irmãos, um compromisso com missões vai nos encher de alegria do Senhor. Por quê? Porque uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos ver a alegria do missionário. A alegria do missionário. E é um privilégio sermos coparticipantes na obra de Deus, sendo nós instrumentos do Senhor para trazer alegria a um obreiro. É um privilégio, irmãos. Paulo é um obreiro muito cuidadoso com finanças. É um missionário muito zeloso quando o assunto é finanças. Ele não quer dar nenhuma brecha para terem a impressão do que o acusavam de ser um dos falsos mestres que estavam mercadejando a palavra de Deus, pregando por interesse. Paulo tinha muito cuidado com isso. Veja o que ele diz a partir do verso 11 a respeito do porquê que ele se alegra de ter recebido pela terceira vez a oferta. Não é porque ele enche o bolso, não é porque ele é materialista, não é porque ele é interesseiro. Ele se alegra espiritualmente pela visão dos irmãos. Veja, palavras de Paulo, versos 11 ao 13. Digo isto o quê? A minha alegria de que vocês mais uma vez mandaram um sustento. Agora eu vou explicar por que eu me alegro. Não é por interesse próprio. E então ele diz, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês estão no livro de Atos, não sei exatamente qual o capítulo, mas vocês, como eu sei que são bons bereanos, estudantes da palavra de Deus, já viram como Paulo teve uma vida atribulada, de perseguições, sacrifícios, limitações. Então aqui não é só teoria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um homem que já tinha experimentado apedrejamento, açoites, naufrágios, insultos, calúnias. E ele aprendeu a suportar essas coisas e não abandonar o barco, mas perseverar. Então, quando eu digo, Senhor, me ensina a ser contente no Senhor, prepare-se. Nessa escola vai ter algumas matérias. E muitas delas são justamente dificuldades para aprendermos a viver contente em toda qualquer situação. Então, Paulo está dizendo, com outras palavras, louvado seja Deus pelo recurso financeiro que chegou. Mas não é um interesse egoísta de ter mais dinheiro. Eu posso testemunhar para vocês que, quanto a isso, eu já experimentei escassez, eu já experimentei limitações. Minha alegria não é o recurso material em si. Ele enxerga que existe algo mais, algo além daquele valor. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora vem o verso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que você já percebeu que é fácil encontrar nas casas Filipenses 4,13. Não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. Difícil é encontrar Filipenses 4, do 12 ao 13. Porque muitas vezes esse versículo é usado como que um talismã, né? Como que só por repeti-lo eu encontro forças e tudo que eu desejo vai acontecer. Sendo que ele é conclusão. Tudo posso naquele que me fortalece é a conclusão da experiência de um cristão que passou por isso. Que passou pelas dificuldades. E então ele pode dizer tudo o que? Abundância ou escassez, alegria ou tristeza, tranquilidade ou perturbação,
tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo era a alegria no Senhor. Atribulado, ele estava alegre. Sem tribulação, ele também estava alegre. Quando chegavam os recursos, ele se alegrava. Quando os recursos não chegavam, ele continuava alegre. Então a alegria dele não era circunstancial. A alegria dele era numa pessoa imutável, o Senhor Jesus Cristo. Agora é claro, isso não isenta Paulo de fazer o quê? Receber uma oferta? Agradecer. Louvar a Deus. E é a primeira maneira que nós notamos aqui, como um compromisso com missões nos enche de alegria do Senhor, é que um compromisso missionário abençoa os missionários. E assim como Paulo, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro. Esse ano eu completo 21 anos de vida cristã. Hoje nossa igreja participa do sustento de 5 famílias missionárias, além de um obreiro que enviamos com sua esposa para a cidade de Apodi, fica a 50 quilômetros de Mossoró, para implantação de igreja, além do seminarista Wilker. Muito tempo atrás, eu lembro quando nós começamos no apoio missionário com uma, depois 2 famílias. Irmãos, é uma grande alegria ver a alegria dos missionários quando recebem o nosso apoio. A nossa alegria no Senhor é renovada quando nós nos alegramos com a alegria dos que estão recebendo o nosso cuidado, tal qual Paulo se alegrou a receber o cuidado dos filipenses. Alguém já disse que o empreendimento missionário só é possível por aquele que vai e por aquele que envia. A falta de um dos lados certamente compromete ou aquele que foi ou aquele que enviou. Então Deus quer usar as nossas vidas. No plano de Deus, missões é feita como uma obra de fé através do seu povo. Paulo diz que está alegre pelo cuidado que recebe dos irmãos filipenses. Note comigo ainda outro detalhe, versos 14 ao 16. Veja como Paulo encara, como Paulo enxerga esse apoio. Ele enxerga esse apoio nos seguintes termos, versos 14 ao 16. Ele disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ver que vocês estão despertando, ou melhor, vocês continuam olhando para missões como uma igreja deve enxergar. Aí ele acrescenta: todavia, fizestes o quê? Fizestes bem. Paulo elogia o fato deles terem mandado pela terceira vez a oferta. Por que Paulo elogia? Perceba: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Observe comigo a repetição do termo, verso 14, associando-vos. E verso 15, se associou. Essa palavra é interessante. A palavra aqui é a ideia de abraçar a mesma causa. Eu acho que um paralelo, para nós, uma expressão paralela é vestiu a camisa. Quando a gente usa essa expressão, está dizendo que a pessoa está junto conosco. Ela é uma participante. Vestiu a camisa.
eles se associaram com o missionário. A ideia aqui é de que eles se tornaram parceiros, sócios. Daqui para frente, Paulo usa muitos termos das finanças. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escolhia palavras maravilhosas. Ele recebe algo financeiro. Aí como é que ele agradece? Ele escolhe palavras da linguagem das finanças para expressar a alegria espiritual. Aqui é uma delas. Vocês se tornaram sócios. Como a gente diz hoje, fulano e cicrano se juntaram, são sócios no empreendimento. Paulo enxerga aqui que os filipenses, eles se tornaram sócios. Em qual empreendimento? A proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho. Eles se tornaram parceiros, colaboradores. Eles abraçaram a causa. Qual? Cristo Jesus. O testemunho de Cristo Jesus. A expansão do Evangelho por meio do apóstolo, do missionário Paulo. A igreja abraça o missionário. E ao fazer isso, ela está abraçando a obra missionária. Missões é um tipo de investimento num projeto que não é nosso, é de Deus. Em outras palavras, os filipenses se tornaram sócios na graça. Sócios na graça. No capítulo 1, Paulo começa dizendo que dá graças a Deus por essa igreja. E ele usa a expressão pela vossa cooperação no Evangelho. Você se torna um sócio na agenda missionária de Deus. Um cooperador na proclamação do Evangelho. Deus não é só o missionário que está fazendo essas contas. Deus está fazendo essas contas também. Deus está vendo se nós nos alegramos no Senhor com a alegria de ver um missionário recebendo o nosso cuidado. Número 1, um compromisso com missões nos enche de alegria, porque tal compromisso alegra o missionário. Não esqueçam, irmãos, dos missionários. Durante a pandemia, algumas igrejas foram desafiadas a não esquecer, a não abandonar, não soltar a corda de apoio e de sustento dos missionários. Um compromisso com missões nos enche de alegria no Senhor, e a primeira razão que Paulo mostra é porque um compromisso com missões alegra o missionário. Em segundo lugar, um compromisso com missões abençoa a igreja missionária. O missionário é abençoado e a igreja que o abençoou também é abençoada. Versos 17 ao 19. Observe no texto bíblico. Não que eu procure o donativo. Interessante, né? Como Paulo tem um cuidado de não dar brecha para uma imagem de que ele seja um homem interesseiro, né? Interessado em posses, interessado em dinheiro. Ele não quer deixar brecha para isso. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso... O quê? O vosso crédito. Observe aí a linguagem financeira nesse trecho que Paulo escreveu. Tem mais, ele disse: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua... Mais um termo das finanças, o termo riqueza. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O missionário se alegra porque recebeu o sustento. E o missionário se alegra porque sabe que Deus vai abençoar a igreja dos Filipenses. Percebeu as contas que o missionário fez aqui?
Quando Deus levanta um missionário, Ele está fazendo uma obra que vai além da vida do missionário. Também está levantando, despertando e envolvendo igrejas. Paulo era um missionário tão consciente disso, de que o assunto vai para além de finanças. Paulo era tão consciente disso que sua alegria não era tão somente porque os irmãos filipenses contribuíram, mas ele sabia que isso iria redundar em aumento do crédito da igreja dos filipenses. Observe comigo algumas expressões aqui. Voltando para o verso 15, tem uma expressão aí financeira quando ele diz assim, no final do verso 15. Ele lembra que os filipenses foram praticamente os únicos que, quando ele começou essa obra, participaram. Aí ele diz assim, nenhuma igreja, acharam? Verso 15. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Interessante, no tocante a dar e receber é uma expressão que está ligado a como um movimento de caixa. Paulo dizendo assim, nas minhas entradas e saídas, não tinha outra igreja no meu movimento financeiro, só vocês. Nossa igreja tem um relatório financeiro, o tesoureiro vai lá e apresenta movimentação. Paulo está dizendo para nós, se você olhasse, em outras palavras, o movimento financeiro do meu caixa, não tinha outros participante além dos filipenses na altura do tempo do seu ministério aqui. E ele diz, então, ele começa a usar outros termos de finanças. Veja, não que eu procure o donativo, verso 17, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Lembra que eu disse a vocês que hoje quantas famílias missionárias nossa igreja participa do sustento? Lembra? Jonatas lembrou aqui, 5. Além do obreiro que está implantando igreja em Apodi e do nosso seminarista irmão Wilker. Eu tenho que dar esse testemunho para vocês. Uma coisa era o nosso orçamento, ou melhor, uma coisa era nossas finanças, quando nós só tínhamos 1 e depois 2 missionários participando do sustento de 2. Outra coisa é hoje com 5 famílias, um obreiro em Apodi e um seminarista. Sabe qual é a outra coisa que eu estou dizendo? Aumentou, irmãos. Aumentou o crédito. E durante a pandemia, acreditem se quiser, era a gente preocupado porque nós só tínhamos uma conta num determinado banco e a maioria dos irmãos não tinha conta nesse banco, era em outros 2 bancos. Como é que a gente vai fazer? O tesoureiro, pastor, como é que vamos fazer? Então foi providenciada a abertura de conta nesses bancos que era o mais comum para os membros da igreja. E durante a pandemia, o tesoureiro chegava para nós da diretoria surpreso, porque estava aumentando o crédito. Porque quando nós começamos a nos preocupar como vai ser a manutenção desses obreiros, os irmãos não vindo para os cultos, todo mundo em casa, o isolamento, como vai ser? O tesoureiro tremeu nas bases, nos primeiros meses. Como é que vai ser, pastor? E a resposta dele, não sei. E agora, em retrospectiva, nós vimos o que Deus fez. Não somente não faltou, além de não faltar, irmãos, superabundou. Foi mais, entrou mais, o crédito aumentou. Quando a igreja local entra em sociedade, apoiando financeiramente a obra de Deus através de missões, aos olhos de Deus, nós entramos como parceiros, nós nos associamos, nos comprometemos para que o testemunho da glória de Deus continue se espalhando, para que vidas encontrem-se com Cristo, sejam salvas e Cristo seja glorificado entre os povos. Nós precisamos, às vezes nós dizemos, precisamos de mais recursos,
mas a experiência e principalmente o texto bíblico tem dito: em primeiro lugar, nós precisamos ter mais visão. E com mais visão, geralmente aparecem os recursos necessários. A preocupação da gente no passado lá, e às vezes a gente não saía do canto, é porque a gente já estava especialista em dizer: não podemos, não podemos, não temos, não podemos, não temos. De um tempo para cá, Deus tem nos ensinado: não, não é para vocês dizer isso. É para vocês terem visão e confiarem que, se for da vontade do Senhor, Ele vai prover os recursos. Amém? Missões, um investimento no projeto de Deus. Nesse projeto está o Senhor, está a sua igreja, está os missionários. A igreja geralmente entra em oração, entra com valores financeiros, e pode deixar que nessa contabilidade Deus aumenta o crédito. Deus aumenta o crédito. Paulo disse que recebeu tudo, que veio por meio de Epafrodito, e agora ele tem abundância, ele está suprido. Da linguagem financeira, Paulo parte para outra linguagem. Veja comigo, nos versos 18, no verso 18, ainda falando sobre a oferta, e como a igreja estava sendo abençoada, agora ele vai para uma linguagem que é a linguagem que você conhece mais lá do livro de Levítico, do sistema de sacrifícios, dos momentos de adoração no templo em Jerusalém. Não é isso? Veja, verso 18: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Agora veja como ele descreve o recurso financeiro que chegou para ele. Ele descreve como se essa oferta fosse o quê? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, é a linguagem do culto, muito comum no culto do Antigo Testamento, do povo de Israel. É a linguagem daquele sistema cerimonial, da entrega do sacrifício, né? do animal sendo sacrificado, do incenso sendo aceso, da fumaça subindo e Deus se alegrando, porque o povo de Israel estava cumprindo do jeito que Deus mandou fazer no sistema sacrificial. Paulo pega essa linguagem e traz para cá. E é isso que ele está dizendo para nós. Na medida em que a igreja dos Filipenses está enviando ofertas, sobe um aroma agradável a Deus. Sobe um culto ao Senhor. Essa oferta, esse ato, essa ação é a adoração. Percebe? Ofertar, nesse caso aqui específico, financeiramente, é uma atitude de adoração. O próprio Deus recebe como culto ao nome dele. E ele se agrada, lhe é aceitável, aprazível, ele se satisfaz, ele tem prazer. Queremos que o nosso Deus, ele se alegre conosco, que o nosso Deus se alegre com a nossa igreja. Então sejamos fiéis, com visão missionária no apoio financeiro dos obreiros. Você lembra que no livro de Atos, no capítulo 20, vocês estão em qual capítulo? 8. No capítulo 20, quando Paulo reúne um grupo de líderes, pastores, para uma reunião de despedida, tem choro, tem lágrimas, mas tem o testemunho de Paulo, como ele foi de casa em casa, entrou em sinagoga, e ele dá aquele testemunho de que a vida dele é uma oferta viva para o ministério, para a proclamação do Evangelho. Aí no final do capítulo 20 tem uma frase interessante, porque o autor, Lucas, registra a frase que diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Vocês sabem que bem-aventurado é feliz. É mais feliz dar do que receber.
Eu não sei você, mas quando eu recebo eu fico muito contente. Agora ele diz, e quando a gente dá? Nós ficamos também contentes? E sabe de quem são essas palavras? Lembra que o autor de Atos diz? Ele faz referência dizendo que, como certa vez nos ensinou o Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Nós não temos nos evangelhos o registro dessas palavras de Cristo, mas Lucas registrou, certa vez Jesus ensinou isso. Bem-aventurados, mas bem-aventurado é dar que receber. Uma alegria, irmãos. Uma alegria poder participar. É uma alegria poder tirar do bolso e saber que aquele recurso vai manter um obreiro, uma obreira, uma equipe missionária e consequentemente, o testemunho da glória do meu Deus. Em segundo lugar, um compromisso com missões nos enche de alegria no Senhor, porque além de alegrar o missionário, porque ele é abençoado, também abençoa a igreja. Deus aumenta o crédito. Deus está fazendo essa contabilidade. Note, no verso 19, digam quem é o banco que abastece o caixa da igreja em Filipos. Resposta, versículo 19. E o meu Deus, disse o missionário Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu aprendi isso por experiência lá na nossa igreja. Nós começamos a perceber que Deus não deixa faltar para nós porque nós estamos muito interessados em não deixar faltar para eles. Percebeu? Eu comecei a aprender junto com a igreja. Irmão, sabe por que não está faltando? Porque também não está faltando generosidade da nossa parte em contribuir para a obra de Deus. O inverso não se admire. O inverso também geralmente é verdadeiro. Não há visão, não há interesse, não há generosidade. Muitas vezes a igreja passa pelos seus maiores momentos de aperreio, onde falta até para as necessidades internas. Verso 19, Paulo disse, segundo a sua riqueza, Deus vai suprir cada uma de suas necessidades. Vocês já ouviram falar do missionário Hudson Taylor? É um ícone, né, de missões. Hudson Taylor. Tem uma frase dele que diz assim: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Filipos tinha uma igreja naquela cidade, os irmãos filipenses, e aquela igreja era cheia de alegria no Senhor. Por quê? Porque eles se alegravam em abençoar o missionário. A igreja era abençoada por Deus. E em terceiro e último lugar, verso 20, somente o verso 20 mostra que um compromisso com missões nos enche de alegria. Sabe por quê? Porque um compromisso com missões exalta a glória do Deus de missões. Verso 20. Ora, Paulo encerra, né, esse trecho. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Terminou com a adoração. Terminou com louvor a Deus. Começou com o quê? Começou com um assunto de oferta. Percebeu? E terminou com a adoração. É assim que termina. Ou é melhor, dizendo, é para onde culmina, é para onde vai uma igreja que tem visão missionária. Ela adora.
ela exalta a glória de Deus. Nos alegramos no Senhor porque a glória de Deus é exaltada. Por que eu fico feliz? Que temos sustentado, participado do sustento em obreiros que estão na Venezuela, outro que vai para a Ilha da Madeira, missionários OANSE no Nordeste e outras famílias. Não são eles em si, não é por causa deles em si, muito menos deve ser para a glória do nome da nossa igreja. Existe esse risco, né? Existe essa armadilha de batermos no peito e minha igreja é. Nossa alegria é porque a glória de Deus está sendo espalhada. Se você se alegra pela grandeza da glória de Deus, então você vai querer fazer missões. Porque missões tem tudo a ver com espalhar o testemunho da glória desse Deus. Você prega o evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Uma pessoa é salva. O que é que acontece? Esse nome glorifica o nome de Jesus. Glórias são dadas a Ele, que é digno de louvor e adoração. O que é que vai ter no céu pelos séculos dos séculos? Glória e louvores ao Cordeiro de Deus. Por que missões nos enche de alegria? Porque exalta a glória de Deus. Alguém aqui deve ter lembrado do pastor John Piper, porque é muito a cara dele, alegria. O seu devocional, inclusive, tem como título Alegria Inabalável. E eu gosto de uma definição que ele deu para missões, quando ele disse assim: sou testemunha da graça de Deus em minha vida, pois me foi concedido amor intenso por missões mundiais. Aí ele vai definir, ele vai dar uma definição para missões mundiais. Ele diz assim, ou seja, o amor intenso pela supremacia de Deus sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Veja como ele define missões. Ele diz que ama missões, que é igual a um amor intenso pela supremacia de Deus sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Eu quero ver pessoas se alegrando em Cristo. Como isso acontece? Só se elas crerem em Cristo como Salvador. E como elas vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, em última instância, meu maior interesse, preste atenção no que eu vou dizer, para além da salvação do pecador, eu me interesso na salvação do pecador, mas em última instância o meu grande interesse é que um pecador salvo é mais uma boca, é mais uma alma, glorificando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Concluindo, irmãos e amigos, quando se pensa em missões, quando se fala em missões, nós devemos estar pensando na exaltação da glória do missionário, da igreja, do tamanho da oferta, na glória do nosso Deus. Igreja, essa igreja aqui, nesse tempo que eu conheço a igreja, me alegro muito. E se não sabem, eu vou contar, vou confessar. Me alegro e me desafio cada vez que escuto os relatórios do seu pastor nas nossas associações, cada vez que escuto os testemunhos, como o de ontem à noite, dos obreiros que vieram aqui à frente. Então eu digo para vocês, como o pastor disse ontem, não se ensoberbeça, mas então continue fazendo o que Jesus mandou, erga os olhos e veja os campos. Uma igreja que possui alegria em Cristo tem interesse de que outros se alegrem em Cristo. Então ela conta o Evangelho, ela espalha o Evangelho, ela faz missões. E esse compromisso com missões enche esse povo de quê? De alegria no Senhor. Curve sua cabeça, farei uma oração final.
Peço que estejam orando, pois eu vou fazer um convite a alguns se alegrarem hoje à noite no Senhor, recebendo, crendo, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um convite para que você se arrependa dos seus pecados e creia somente em Jesus, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, olhando para Cristo e enxergando nele a sua redenção, olhando para o que Cristo fez e reconhecendo que foi por você, que ele não merecia, mas você, como pecador, merece. Ele não merecia, mas por amor ele fez. E todo aquele que nele crê não vai perecer, pelo contrário, viverá eternamente. Para que você se alegre no perdão de Deus que é dado através de Jesus Cristo. Tem alguém entre nós? Você já tem escutado de diversas maneiras, através de diversas pessoas. Você já tem escutado. Você já entende. A pergunta é: você crê? Se você crê, se você reconhece que é um pecador e encontrou em Cristo a sua salvação, se você se alegra no Senhor por ter perdoado os seus pecados, nós queremos conhecer você. Apresente-se. Se não vai fazer agora, antes de ir embora, procure alguém que você sabe que vai se alegrar no Senhor ao saber que você agora é discípulo de Cristo. Igreja, irmãos, prossigam para o alvo. Irmãos, vamos continuar abastecendo nossa alegria no Senhor, lembrando que Ele, Jesus, assumiu a forma de servo. Se vier ansiedade, vamos combatê-la com muita oração e foco em pensamentos nas coisas lá do alto. E vamos nos empenhar em missões, porque Deus é digno de glória. E cada pecador que é salvo é mais um que exalta a glória de Deus. Ó Senhor, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.